Bom dia, boa tarde, boa noite. E o Neymar, Edmundo? Neymar Júnior, quem diria, acabou no Al Hilal, hein? Olha aí, começamos com uma referência teatral, isso é para quem conhece você. E para quem não conhece, né? O Edmundo está se referindo à peça Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. Texto de 73, autoria de Fernando Melo. Na trama, o protagonista, Pedro, morador do subúrbio carioca do Irajá, enfermeiro de 70 anos, é obcecado pela atriz sueca Greta Garbo. Ele acolhe em sua casa o jovem Renato, recém-chegado à cidade maravilhosa. Quem fez esse papel foi Nuno Léo Maia, que também foi jogador de futebol, entre outros atores aí, né? Bem, os dois começam uma conturbada relação amorosa. A peça abordou corajosamente temas delicados como o homoerotismo em plena ditadura militar, mas era uma comédia que brincava com a presença da diva Greta Garbo, a diva sueca Greta Garbo, na zona norte do Rio de Janeiro, no glorioso Irajá, cortado pela Avenida Brasil e pela pastor Martin Luther King. Mas e o nosso divo, eu te pergunto, nem? Neymar, para surpresa geral, assinou contrato com Al Hilal, da Arábia Saudita, e já foi até apresentado em estádio lotado, quase 70 mil espectadores. Hoje o Chinelinho Cast 153 vai falar dessa guinada na carreira do maior jogador brasileiro da última década. Neymar desceu de prateleira? Esse negócio das Arábias vai dar certo? A Liga Árabe, cheia dos milhões de contratações bombásticas, vai dar liga? Vamos falar também de outros craques e técnicos brasileiros que, muito antes de Neymar, já haviam trilhado o tortuoso e milionário caminho do futebol árabe. E, claro, vamos eleger também a bizarrice da semana e falar da final da Copa do Mundo Feminina da FIFA. Chama a vinheta que está no ar mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast. Bom, no nosso tempo, Edmundo, e isso já faz um tempinho, né? A imprensa costumava falar dos petrodólares. Lembra desse termo, petrodólares? Sim, Que sim. era a grana oriunda do petróleo, né? Que seduzia jogadores consagrados, mas em fim de carreira, ou então aquela rapaziada de segundo escalão, né? Que ia tentar a sorte lá nas Arábias, né? Mas hoje é diferente. Mesmo veteranos, craques emblemáticos como Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté e o nosso Neymar, hoje fazem parte de um fluxo que parece estar mudando os ventos do esporte. Os árabes estão investindo pesado, né? O fundo de investimento público distribui grana e muita grana para os quatro maiores clubes da liga local: o Al Ittihad, o Al Nassr, o Al Hilal e o Al Ahly. Dinheiro há, e muito. Além da vontade de sediar a Copa do Mundo de 2030 e de limpar a barra do país das conhecidas violações de direitos humanos, o chamado sports washing. Pois é nesse cenário que o nosso Neymar decidiu encarar o calor e a débil democracia saudita para reforçar o Al Hilal, dirigido por Jorge Jesus. Olha ele aí. Na sua opinião, Alfredo, nosso craque, talvez entre aspas, não sei, desceu de patamar? Rapaz, eu me lembro de um hit de Clara Nunes, né? Se não me engano, Ih, letra do grande Paulo César Pinheiro, né? Que falava: para subir, você desceu, você desceu. Cara, desceu de prateleira, não tem como dizer que não desceu, né? O cara sai demitido do PSG, não tem outro termo, né? O PSG não quis renovar contrato com ele. Aliás, o projeto esportivo do PSG acho que pode ser considerado um grande fracasso, só ganhou o campeonato francês. Gastou os tubos, contratou muita gente, acho que fez uma final de Champions, se não me sim. engano. E Neymar, cara, depois aí de 10, 12 anos, ele opta, ao meu ver, por um caminho muito tortuoso e duvidoso, que é essa aventura árabe. Ah, você pode dizer, o Cristiano Ronaldo, que é um cara maior no futebol, acho que é inegável isso, né? O melhor do mundo várias vezes, né? Também trilhou o mesmo caminho. Só que trilhou aos 36, 37 anos, Neymar ainda está, eu acho, numa idade que poderia pelo menos tentar alguma coisa ainda numa liga europeia, não digo nem tão forte quanto a Premier League inglesa,
Mas sei lá, cara, Itália, Espanha parece que não tinha dinheiro para bancar, o Barcelona, mas eu acredito que o Neymar, ele desceu de prateleira sem nenhuma dúvida, cara. Eu acho que só confirma uma queda de prateleira que, na minha opinião, já vem se configurando há bastante tempo. Há bastante tempo. Acho que o Neymar nunca foi o que se esperou dele, né? Aham. O Neymar, os defensores aí. O Neymar é genial. A gente vê na mídia, né, as pessoas defendendo o Neymar é isso, o Neymar é aquilo, tal. O Neymar não chega nem à metade da altura do pé do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, É, né? que conquistou tudo, né? Sim. Conquistou tudo, conquistou Champions, conquistou Campeonato Espanhol, não Melhor do sei, mundo. melhor do mundo, campeão mundial pela seleção brasileira, tal. E, cara, enquanto quis jogar, nossa, fez muito mais espetáculo e demonstrou muito mais exuberância técnica do que o Neymar, entendeu? Cara, pode ser até um gênio, mas na minha opinião ele nunca demonstrou isso dentro de campo. Depois que ele foi Aham. para a Europa, talvez em atuações pontuais, tal, em períodos talvez determinados, em um clube ou outro, tal, mas em termos de seleção brasileira, eu acho que o cara ser considerado genial, tal, ele tem que arrebentar também na seleção brasileira. Na Pois verdade, é. Aham. isso ele nunca fez, nunca conquistou nada com a seleção brasileira. E é isso, cara. Eu acho que ele já vem deixando de ser atleta e se tornando um bibelozinho de rede social, talvez, de mídia, de merchandisingzinho e essas coisas todas É, já há muito tempo. Há muito tempo, entendeu? sim. Então, essa ida para lá, para mim, só confirma essa situação toda, entendeu? Ele foi campeão olímpico, né? Só para, enfim, não sei Foi. se você considera um título relevante, mas foi campeão olímpico. Sim, acho que é mais relevante até pela questão de ter sido um título inédito, né? Aham. Do Brasil, né? Mas a gente sabe que aquela seleção também olímpica jogou mal. Quase todo o torneio olímpico ainda E ganhou nos pênaltis do time sofreu ainda com um time sub-20 C da Alemanha. da Alemanha, ainda teve que ir para os pênaltis ainda, tal. Então, também houve uma supervalorização que eu até entendo pelo ineditismo histórico do título, né, olímpico. Agora já foi bicampeão, então agora já perdeu a novidade. Eu acho que o título olímpico já volta para o seu patamar também, né? Que é um patamar abaixo de importância em relação à Copa do Mundo. Mas é curioso, né? Porque os números dele, né? Ele vai, além de igualar o Pelé em número de gols, ele vai passar o Pelé, mas ele tem números, né? Hoje em dia as pessoas falam muito de estatística, né? É, Mas eu concordo com você, cara, que se você colocar estatísticas na mesa, ele vai barrar o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, o Adriano sim. Imperador. Foi feita até uma enquete, né, no GE sobre quem foi o maior brasileiro na Europa. Se colocar em termos de números frios, assim, o Neymar barra todos eles. Joga-se mais hoje, acho que, sem negar o valor do Neymar também. Eu acho que ele é, sim, o grande jogador brasileiro nos últimos 10 anos. Mas é curioso isso, porque chega a ser um contraponto. Ele não se compara, a meu ver, também com Ronaldinho Gaúcho, com Adriano, eu digo em termos porra, de tamanho de jogador, assim, com. Talvez Kaká, né, cara? Não sei, mas ele é um cara que eu acho que está uma prateleira realmente abaixo desses caras. Não, aí você E, ainda coloca o Romário, que a gente nem falou, né? Do Romário, boa lembrança. do Ronaldo Fenômeno. Eu colocaria até o Edmundo, que não conquistou porra nenhuma, mas jogou muito mais do que o Neymar, me desculpe, entendeu? Pô. Não, mas Edmundo fracassou na Europa, né? Isso. Fracassou, também não conquistou nada em seleção e tal, mas pelo menos disputou uma final, né? Quer dizer, esteve numa É, seleção vice-campeã mundial também, quer dizer, ainda chegou mais longe do que o Neymar, né? eu Em- discordo, acho que Edmundo não está nesse rol, não, mas enfim, preferências, né? Uhum. Mas acho indubitavelmente, ele trilha um caminho, no mínimo, obscuro aí, cara. Ele vai jogar numa liga que a gente não sabe se vai dar certo, né? E a gente pode até passar para próximo tópico nosso aqui, né? Essa leva de craques hoje na Arábia Saudita, né? Você acha que vai dar certo essa liga? O que que você acha? Bom, cara, é uma coisa que está sendo implantada, né? Então,
talvez tenha o mesmo peso de uma implantação de futebol nos Estados Unidos, assim, no que diz respeito a ser uma coisa Uhum. projetada e executada, né, tal. Eu acho que tem condições de dar certo no sentido de que o dinheiro não acaba lá, né? Se quisessem comprar o Mbappé também, eles comprariam. Eu não tenho a menor dúvida disso, entendeu? Talvez só o Mbappé não quisesse, tal, mas acho que para ganhar alguns bilhões de reais ou dólares, eu não sei em que nível que está o negócio, milhões e milhões acima do que ele ganha, acho que o Mbappé poderia ficar 2 anos lá sem prejudicar em nada o futebol dele, É, todo mundo sabe, e ele voltasse ainda 2 anos antes da Copa para um outro time, também poderia, entendeu? é, Então, se eles mas aí, quisessem, se aham. eles quiserem, eu acho que eles têm dinheiro para fazer tudo, né, cara? Entendeu? Para fazer tudo, né? Sim. Nesse sentido, a gente pode até tomar como talvez uma estratégia do Neymar, né? Porque o contrato termina antes da próxima Copa. Eu não É, sei se ele conta com uma volta à Europa, ou talvez jogar o último ano, aos 30 e... A Copa, quando é que é? Que ano vai ser? Vai ser em 26, né? 26. 2026. Talvez jogar uma temporada no Brasil, hipoteticamente, digamos, no Santos, né? E aí para ir para a Copa do Mundo, né? Mas não sei, você até citou se vai dar certo essa liga, né? No começo do programa você falou do dinheiro, né? Tem uma diferença, eu acho, básica entre o que aconteceu nos Estados Unidos do Cosmos naquela época e depois também, ou no Japão, né? Que teve uma injeção de grana forte no tempo do Sim. Zico. É um dinheiro estatal, né, cara? É um fundo público. E que, ou seja, é realmente um projeto de Estado, né? O que a gente É, conhece, os Estados Unidos sempre fez isso, União Soviética, todo mundo faz isso, as grandes potências, digamos assim, sempre fizeram isso, né? Só que o que gera muita polêmica lá é que aqueles 4 clubes que você citou são os únicos beneficiados, os outros não têm direito a dinheiro, não. pois Isso é é. engraçado, né? Isso é Uau, estranho, né? É meio esquisito, né? De repente, uau, poderia até haver um aporte menor, né? Proporcional pois para é. os outros também, para trazerem jogadores, não no mesmo nível, mas jogadores de segundo escalão mesmo também, mas bons também, né? Sim, Que, dá que uma possam definir ali e tal, enfim. equilibrada, né? Eu não sei, cara. Eu sei que a Bandeirante comprou, né? Apostando também os direitos, né? Ah, é? É, Sabia não. estão fazendo um escarcéu de propaganda também, como se fosse a melhor coisa do mundo, né? E acho que tem gente que está engolindo, não sei tal, mas enfim. Mas é isso, né, cara? Acho que a presença dessas estrelas, e não acho nem que são Cristiano Ronaldo, Benzema, e tal, Kanté, né? Enfim. Mas acho que precisaria de mais estrelas ainda, cara. Tudo bem, o É. Neymar, né? Enquanto nome e tal, né? O Neymar é um cara também estrupiado, né? Fisicamente, né? Eu jamais vou perder meu tempo vendo o jogo da Liga Árabe. Com todo Você não vai ver respeito o aí. Sauditão? Talvez se a Bandeirante me pagar, eu vejo. Mas se eu não tiver cachê pra assistir, eu não vou assistir essa merda. O Pô. nome oficial é Saudi Pro League. O nome, Cara, né? e aí vai uma observação comportamental, esportivo comportamental Sim. da minha parte, entendeu? Que é o seguinte: eu não tenho saco para ver liga alemã, eu não tenho saco para ver liga italiana, eu não tenho saco para ver liga espanhola, sabe? Jogo de timão, assim, de time europeu, de esquadrão, eu só vejo assim, semifinal de Champions, a final da Champions, entendeu? É isso, cara. Eu não tenho paciência para, jogo da Premier League, aí tu liga a televisão domingo, aí tá a Bandeirante passando o jogo da Alemanha, e não sei quem passando o jogo da Inglaterra, e não sei o quê, e aqueles times lá, o Wolf, não sei das quantas, contra não sei que time que a gente. Wolverhampton. Você nunca Né? ouviu falar, tá? Não, Alguns, né? dessas Porra. ligas assim eu confesso que eu vejo, confesso, não estou cometendo nenhum crime, vou assumir. Não devo nada a ninguém, nem a você. Eu, Está eu, nervoso, Santa? não, estou Porra. tranquilo. Eu vejo a Premier League, vejo os jogos da Liga dos Campeões às vezes, mas a Liga Alemã, nossa, La Liga Espanhola. Mas eu confesso que outro dia, cara, foi quase um fetiche uma tara. Eu
Passei ali pela Band Esporte, estava passando Sampaio Correia e América, pela Série A2 do Cariocão. Isso é E eu vi, pesado. Eu, 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 eu passei por esse enfim, momento também, mas eu não tive a mesma coragem que você. enfim, Eu tentei analisar ali e descobri que o Rio de Janeiro tem um Sampaio Corrêa, né? É tem impressionante. Sampaio Correia, Eu ali tava. perto da região de Saquarema, Praia Seca, Isso. é por ali que ele fica, né? Pois é. Bom, para quem assiste isso, né, cara? Então, talvez você se torne um fã do Sauditão, né? Não, eu vou ficar com a Série A2, eu não trocarei a Série A2 pelo Sauditão, não É trocarei. isso, cara. É isso, porra. Mas enfim, o Neymar não é um pioneiro, né, cara? Outros craques antigos e mais recentes também se aventuraram, né, nesse mundo É. do árabe, do Oriente Médio também. Vamos lembrar de alguns deles. A transação que me marcou mais, assim, em termos de lembrança de memória, foi a do Rivelino. Não me lembro Foi, agora se foi logo depois, acho que foi logo depois da Copa do Mundo, né, de 78, ou ele já estava negociado antes, eu não me lembro, tal. exatamente. Mas ele estava num dilema, se parava, não parava, e veio esse mega oferecimento de contrato para ele lá da Arábia, tal, né? Enfim, e na época Mesmo time do Neymar, Al Hilal. isso. Então acho que o Riverino foi também numa época em que era uma grana grande, muito grande para a época ali, 78. Eu me lembro eu me lembro de algumas É. fotos que ficaram na minha memória dele junto com o Sheik lá, tal. E isso foi uma grande notícia na época, porque pouca gente saía do Brasil na época, né? Isso começou. O Riverino talvez tenha sido um dos primeiros que tenham tido um grande destaque assim, né? De jogar no exterior, né? Foi. Na verdade, a ida dele simbolizou o fim da máquina tricolor, né? Isso. Ele jogou de 79 a 81 e meu padrasto ficou arrasado. Acabou, agora acabou. Foi bem dramático, assim. Mas ele ficou um tempo lá, conquistou um título nacional e depois se aposentou. Foram Ainda rolou três. uma tentativa de vir para o São Paulo, mas os árabes embarreiraram, seguraram o É. passe, aí ele encerrou a carreira de vez. Esse foi o Outro, primeiro, cara. E aí depois é, começou o Dirceu na Itália, né? O Falcão, que foi a outra o grande referencial de transferência, né? Foi é, o que teve mais repercussão, né? Tal. E aí começou, né? A partir dali foi um crescente nesse sim. aspecto, né? O Denilson, né? Denilson Show, né? Talvez a maior promessa não cumprida do futebol brasileiro, né? Não sei se a gente pode botar o Neymar nesse bojo agora, né? Enfim, o Denilson jogou no Al Nassr em 2006, uma passagem rápida. O grande Bebeto, né? Bebeto Tetra jogou no Al Ittihad em 2002. Todos desses clubes aí que a gente falou que estão recebendo grana agora. O Isso. Marcelinho Carioca jogou em 2003 no Al Nassr. Paulo Nunes jogou também no Al Nassr em 2002. Só gente boa, né? Só gente grande. Thiago Sim, Neves sim. no Al Hilal entre 2009 e 2010. E aí, voltando muito no tempo, um nosso querido ícone do futebol, De Aranha, que jogou no Al É. Hilal entre 80 e 81. Jogou, inclusive, com o Rivelino lá. Mas tiveram treinadores também, né? Treinadores foram vários, assim, muitos, 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 assim. muitos, muitos. Aí me lembro do Zagallo, me lembro do Parreira, porra, Tite, Tite, Jair Pereira Paulo também, então. Autuori, Cara, acho que Carpegiani, René é. Simões, eu estou vendo Não, aqui. inclusive, assim, não sei agora como vai ser com essa injeção aí de investimento na liga lá, tal, pelo menos nesses quatro times. Mas eu me lembro que a Arábia Saudita, eu sempre tive essa imagem, né, da Arábia Saudita ser realmente uma grande mãe, assim, entre aspas, né, para profissionais brasileiros do futebol, principalmente É, que não tinham muito nome também, que através de empresários, tal, não sei o quê, acabavam indo sim, lá e pegavam um time menor, ou uma assistência de treinador, tal, né, enfim, mas muito treinador aqui que você não tem muita sim. notícia, tal, fulano, que você nunca ouviu falar, pô, acabou de vir da Arábia, não sei o quê, até pouco tempo você tinha esse tipo de notícia, mas na década de 80, às vezes aparecia alguém para treinou lá na Arábia, tal, na Arábia. E É. jogadores também, né? Jogadores até de segunda linha que
Andaram sim, mais por times de nível de Série B, tal, não sei o quê. Muita gente se fez lá também, né? sim, sim. Esteve E por não lá, né? apenas treinadores, né? Não apenas treinadores, preparadores físicos, né? Admildo Chirol, Sim, Papai Joel. Papai Joel também treinou ao Nasser, né? treinou Tô também, é. puxando aqui a ficha do Papai Joel aqui. É uma galera, né? Que ia e fazia uma grana. O próprio grande Pai Santana trabalhou lá durante um tempo no mundo Isso, árabe, né? Foi exatamente. de lá que ele voltou com aquele costume do tapete. A gente já falou disso até aqui, É, né? Colocar o tapete, se abaixar como se fosse um muçulmano rezando na direção da Meca, né? Isso é interessante que ele exatamente, é. pegou esse costume e abrasileirou, né? Uma coisa bacana, uma coisa engraçada. Não sei qual o Né? nível de investimento está sendo feito em base também, em filosofia de futebol lá, se há ou se não há isso, essa preocupação, ou se a preocupação realmente é só a imagem ganhar dinheiro imediato, né? Mas aí sim você poderia também pensar que poderia ser um bom fator de desenvolvimento do futebol árabe também ali da Arábia Saudita, dos próprios jogadores árabes também, então, como aconteceu no É, Japão, né? O Japão fez um investimento sério universal dentro do país, né? Inclusive em times menores, né? Empresas pegando times menores e tudo mais tal. E o sim. futebol do Japão, que você vê hoje o Japão jogando no masculino, é 50 milhões de vezes melhor do que você via 20, 30 anos atrás, né? Claro que Sim, não está mas no nível, essa. né? Mas, Aham. enfim, Essa é a questão, né, cara? Essa é a dúvida. A gente não sabe se é um projeto eminentemente político, né, o tal do sports washing, né, que, na verdade, quem está indo para lá sequer questiona isso, né, no sentido de, pô, estou indo para um país que viola direitos das mulheres, que viola não, direitos políticos, que trucida jornalistas e etc. Ninguém questiona, né? E a FIFA certamente não vai questionar no caso de uma candidatura dos árabes, né, da Arábia Saudita, digo, à Copa do Mundo. Do contrário, vai adorar isso. Mas você tem razão, a gente não sabe se é um projeto apenas político, né, ou que se tem realmente um viés esportivo, como você falou do Japão. Eu acho que, na verdade, não tem. E acho, cara, assim, sei lá, comparando um pouco, acho que a comparação talvez não seja a melhor, um pouco com a China, né? A China também tem muito dinheiro, poderia. E a Liga Chinesa já está há alguns anos aí trazendo os caras sabe, Hulk, para ficar nos brasileiros, né? Renato Augusto, uns Renato caras que já estão Augusto. meio. Não tem tanto mercado na Europa e vão lá fazer uma figura na China. E a China até hoje nunca É, subiu assim de nível em futebol, em nível mundial, né? Nunca subiu. Não sei se a Arábia exatamente. vai conseguir essa ascensão, né, no futebol, no panorama do futebol mundial. O nosso cartaz dos nossos técnicos brasileiros está tão embaixo que eu não vejo ninguém ser cogitado para dirigir mais um time árabe, né? O futebol brasileiro está meio queimado mundialmente falando, né, cara? Tal, né? É, Não é mais aquele, de fato, não é mais aquele, tal. E aí ele leva tudo a reboque, né, cara? Leva tudo a reboque. talvez o Neymar simbolize ele como protagonista dessa última década do futebol brasileiro, né, em nível de seleção, tudo. Ele simboliza a derrocada do futebol brasileiro, né? Enfim, ele seja o grande personagem que simboliza ali uma descida de patamar do Brasil. E Eu acho que agora sim. dele assumindo enfim, embarcando nessa aventura árabe aí. Assim, não vou aqui ficar julgando também, né, cara? O cara tá. Porra, eu ouvi dizer aí que Não, o cara tá ganhando, sei lá, 26 mil por minuto ou por segundo, sei lá que porra que é, entendeu? Um negócio absurdo, não assim, tem. é Aham. ridículo. É ridículo Não tem nenhum julgamento da minha parte. Ele é um profissional, ele é. já está entrando na última fase da carreira, vai jogar pela uns 5, 6 anos, né? Já está começando o seu outono, digamos assim, como futebolista. Eu posso questionar de todo mundo, né, a questão É. dos direitos humanos, tudo, acho que é uma coisa que ninguém questiona e acho que é questionável, sim, na verdade. Mas até isso, acho que a gente pode discutir, talvez no outro programa, se essa questão ética ela deveria pesar para que todos em massa boicotassem, porque até agora eu não vi ninguém boicotasse. Não sei se você conhece Pô, alguém se que boicotou não teve a uma Copa grana do árabe, Mundo, pô, né? teve uma Copa do Mundo no Catar, pô. Né? Depois que tem uma Copa do Mundo no Catar e todo mundo bate palma, você vai querer reivindicar o quê em relação ao Oriente Médio? É isso, é grana, né, cara? É a força da grana que ergue e destrói coisas belas, né? Segundo Pode Caetano. crer. É. Agora,
Vamos ver aquilo que você falou, né? Se ele realmente está planejando uma volta ao Brasil, né? Que eu acho que seria até legal para ele, né? E a gente vai Aham. ter que acabar aturando esse cara no Flamengo. Que eu acho que o Santos não vai ter. Não sei como é que vai estar o Santos daqui a um tempo, não sei se vai virar SAF também, não sei qual é o esquema e tal. Mas atualmente, É. se o Neymar quisesse vir jogar no Brasil, eu acho que o único que teria condições não digo nem de pagar o salário do cara, mas de ter credibilidade no mercado para fazer algum tipo de parceria também para trazer o cara, acho que é o Flamengo mesmo, né? Aham. Só queria complementar, assim, para a gente passar aí para a Copa Feminina, né, que para fechar o nosso debate. Uhum. Nessa pesquisa, né, eu lembrei muito do Luizinho das Arábias, Sim, que erroneamente eu achava que era o Luizinho Tombo, cara. não, não Você, é. não é. O Luizinho das Arábias é um cara São que dois. jogou no Flamengo, né? Isso. E ele morreu muito novo, cara, aos 32 anos, quando ele defendia o Remo. E ele era das Arábias que ele chegou a jogar nas Arábias. Só que o Luizinho Tombo, né, Luizinho Lemos, que também já se foi, infelizmente também jogou na Arábia um tempo, no mundo árabe um tempo. Lembrei Então, do nosso querido Roger Flores também, né? olha aí, Roger Flores Nosso jogou comentarista chinelinho também, que adora falar difícil. Amigo do Pedrinho também, amigo retórico do Pedrinho também. Porra. as fases do jogo, né? As As fases do fases do jogo. jogo, as linhas altas, as linhas baixas, movimentação em bloco. É isso Ele jogou aí. no Al Sailiya no ano de 2009. Mas enfim, vamos falar de Copa Feminina para a gente fechar aqui Vamos o lá, vamos debate. lá. Espanha campeã. E E aí, aí, o você que que você viu a achou? final, cara? Você viu a final? Vi a final. A final foi um jogo bem legal, cara. Justíssimo. A gente tinha falado, né, que as nossas preferências eram a Espanha e Japão. Para mim É, foram as duas que jogaram melhor, mais regularmente, né, e com um volume legal, né, tal, constante, né, sabendo, uhum, não se abalando com reveses, assim, tal, durante os sim, jogos. Como eu vi quase tudo dessa Copa, acho que a Espanha realmente acho que foi bem justo mesmo, e para mim foi o melhor futebol foi. apresentado. Torci pela Inglaterra, acho que o pé frio sou eu, cara. Sempre que eu torço na Copa masculina, na Copa feminina, vou até ter camisa domingo aqui, só para brincar. A Inglaterra só toma na cabeça. A Inglaterra é um grande fracasso, né, cara? Depois de 66, a Inglaterra não conseguiu porra nenhuma. Não, a Espanha realmente dominou o jogo. E curioso esse climão, né, com o técnico que não falava com o jogador, as partes do elenco não falava com o técnico, né? Pois é, né? Estranho, né? Também isso, né? Porque acho que fizeram um pacto, né? As próprias jogadoras devem ter feito pacto, ó. Independente de É, qualquer coisa, a gente tá jogando bem e tal, não sei o quê, vamos esquecer isso, depois a gente volta a cair dentro sim. do cara, né? Parece que o cara é meio protegido do presidente, né? É. Da federação lá e tal, né? E o cara impôs, né? Enfim. Mas acho que valeu, cara. Eu vi do mata-mata, eu vi todos os jogos, menos a decisão de terceiro e quarto lugar, porque eu já não estou nem vendo mais nem na Copa do Mundo masculina, terceiro e quarto lugar. Acho que valeu a Copa do Mundo. Não tem ainda o mesmo nível de adrenalina que me dá a Copa do Mundo masculina, né? Acho que Uhum. não por uma questão de ser masculina e feminina, mas por uma questão de que existe há mais tempo e meu envolvimento com ela, com a Copa masculina, é muito maior, acho que o da maioria das pessoas. Mas essa É. Copa agora, sendo igualada com 32 tal, quer dizer, até agora, né? Que a masculina vai aumentar também e tal. Tirando alguns jogos que foram realmente ruins na primeira fase, mas o mata-mata foi um clima bem legal, cara. Eu não vi nenhum Sim, jogo ruim no mata-mata, em todos os jogos de oitava, de quarta, semifinal e tal, e a final, eu só vi jogo bom. E acho que é injustificável o preconceito que ainda rola por parte de muitos torcedores, alguns até que se dizem liberais e progressistas, tal, em relação ao futebol feminino, entendeu? concordo. Que Concordo e acredito que o grande paradigma disso, né, é que cogitou-se, está se cogitando que a Inglaterra, quem pode assumir a Inglaterra é a técnica da seleção feminina. Isso é uma coisa, né, sim, sim, sim. surpreendente e positiva. Se acontecer, vai ser, acho que um paradigma, sim, de mudança total Exatamente, né? de patamar do futebol feminino. Uma coisa muito legal se acontecer, por que não?
digo, Sim, né? sim, sem sombra de dúvida. Então é isso, vamos aguardar 2027. Vamos. E eu tenho uma bizarrice aí para a gente eleger. Dessa vez eu selecionei apenas uma, ver se Ah, você mas concorda. eu acrescentarei outra. Ótimo. Então tá, deixa eu apresentar a minha candidatura à Apresente bizarrice. a sua candidatura. Cara, fiquei meio pasmo, assim, com esse suposto envolvimento de Paquetá e Luiz Henrique, né? Ex-Flamengo, Lucas Paquetá, foi desconvocado da seleção principal, e Luiz Henrique da seleção sub-23, ex-Fluminense, né? Joia de Xerém, Sim. supostamente envolvidos em esquemas de apostas jogando na Europa. Uma loucura. É, Achei surpreendente e bizarro também. pelo que eu andei lendo, né, tal, esse período agora que saiu essa notícia, tal, acho que lá, se você está envolvido com o futebol profissionalmente, você não pode nem apostar. Mas aí As eu não. apostas eram daqui, no caso do Paquetá e do É, Luiz né? Henrique eram daqui. É Duque de Caxias, parece que foi esse fluxo imenso e que causou a suspeita, né? Será que vale a pena, cara, o salário que esses caras ganham? Esse é o bizarro, Edmundo. Esses caras são ricos. Como é que o Porra, cara se envolve? Se estiver envolvido, por favor, né? sim, sim. Não tô fazendo nenhum juízo prévio, né? Não sou. Quem sou eu para julgar? Mas, cara, se for, é uma loucura, porque os caras estão nos grandes mercados, um na Espanha, um na maior liga do mundo, que é a Inglaterra, que também é a terra das apostas, enfim. Mas É. isso não tem nada a ver. É uma loucura, é uma bizarrice. E a sua? Qual seria? A minha é a questão volta para o futebol feminino, esse beijo, né, que o presidente da Federação Espanhola deu na número 10, né, na atacante Hermoso. na Hermoso. Hermoso, né, e que, claro, aí a galera tá caindo dentro e tal, mas eu tive a impressão na hora, pô, eles devem ser namorados, né, deve ter alguma coisa, mas depois se esclareceu que eles não tinham nenhuma relação e que a mulher tá dando declarações que não gostou nada daquilo e o cara tá pedindo desculpas, se empolgou. Acho que foi um assédio mesmo. Bizarro o negócio, né? Bizarro, bizarro, bizarro. Assim, eu acho que esse beijo aí, acho que os dois são bizarros, mas eu acho que esse beijo, acho que adquiriu É. uma bizarrice maior aí. Até porque essa questão Vou- da bet, das bets aí, a gente vai ver muito ainda. Acho que está só Sim, começando. Negócio de jogador envolvido, tal, ou suspeito de estar envolvido, né? Não estamos condenando ninguém aqui. Apenas estamos claro. repercutindo a notícia que saiu, né? Então vamos nessa bizarrice, né? Nessa bizarrice. E ele que responda por isso, o dirigente espanhol, né? Que Exatamente. responda por esse assédio aí. Por essa boca nervosa, essa língua que não para quieta dentro da própria boca dele. Pô. Isso. Então vamos encaminhando aqui para o final do episódio, né, cara? O gesto, então, esperar, né? E conferir o que será de Neymar Júnior no Sauditão. Bom, você já falou que a Band vai transmitir e que você não vai ver. Eu também não vou ver, né? Mas vamos acompanhar o novo capítulo dessa saga desértica e milionária do nosso eterno craque mimado. Bora ver. E até semana que vem com mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast.